Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Voltamos novamente com nossos estudos, depois de um tempo aí que nós paramos novamente. E nós vimos a história da humanidade, como a gente se iniciou. Vimos que o primeiro assassinato, que é Caim, que matou seu irmão Abel. Depois nós vimos aqui o primeiro bígamo e também o segundo homicida, que vai ser Lameque. E nós vimos a descendência de Sete, a descendência de Adão, que vai terminar em Noé. E Noé, com 500 anos, no final do capítulo 5, versículo 32, ele tem 3 filhos, Shem, Cam e Jafé. Depois nós vimos aqui a causa do dilúvio, a partir do capítulo 6, que foi a maldade do ser humano cada vez pior, cada vez mais se multiplicando, e isso entristeceu a Deus, tá? E Deus então diz que o espírito dele não ia, o ruar, né? O sopro dele não ia mais agir para sempre no homem, porque o homem é carnal e sempre mal, né? E nós então temos aqui no capítulo 6 a terra corrompida, cheia de violência, e isso vai culminar no desenrolar do dilúvio. Deus chama a Noé, a quem ele achou graça, uma pessoa que no meio de todas essas pessoas, uma pessoa decente. E nós vimos que Deus, nós discutimos a questão do arrependimento, não é que é arrependimento, mas Deus ficou triste no seu coração por ter formado o homem, e porque o homem era mau, né? E pesou isso no coração de Deus. E a terra corrompida e violenta, Noé então é chamado, e Deus então manda que ele construa uma arca, um caixote, um baú, na verdade. O caporete, o KPR, que seria uma raiz dessa palavra, que lá na frente nós teríamos o caporete, que seria a cobertura da arca, né? Então faça uma arca, aqui no caso, vai betumar essa arca, e essa palavra desse baú, nós vamos encontrá-la somente depois no texto em que Moisés é colocado no rio Nilo, que a sua mãe coloca também numa cesta, num tipo de um baú, e solta no rio Nilo, para lá para frente a filha de Faraó achar Moisés e tomá-lo como filho dela. Então nós começamos aqui, Deus falando com Noé que viria uma chuva. Até então nós vimos lá no texto lá atrás que não tinha chuva. E o Mabu, que é o dilúvio, nós vimos algo interessante lá no começo, que é a raquia, que nós falamos que a raquia seria aquela separação de águas em cima do firmamento da raquia, e embaixo das águas também seriam os mares. E esse Mabu, a impressão, e alguns estudiosos acham que essa água que estava em cima, ela também caiu e se misturou com a água que estava embaixo. Então o Mabu, que é o dilúvio, não é chuva. Mabu é uma coisa, chuva é outra. O dilúvio, no caso, Deus dizendo então que para Noé, que mandaria o dilúvio, e faria uma aliança depois com Noé, que seria a aliança noética. Então nós começaremos aqui no capítulo 7, que o Senhor manda que Noé entrasse na arca, e então depois dali ele separaria alguns animais de puros, 7 de cada espécie, de puros e impuros de duas espécies, e entraria na arca. E Noé tinha 600 anos quando começou o dilúvio, e entra Noé, a sua esposa, seus filhos Cam, Shem e Jafé com as suas esposas. Eles eram monógamos no caso, e não polígamos como Lameque, e ele entra. É interessante que no capítulo 7, no versículo 16, quando Noé entra na arca, o texto bíblico diz que o Senhor fechou a porta após ele. Foi Deus que fechou a porta e ele entrou. E começa então o Mabu, o dilúvio, chovendo sobre a terra 40 dias sobre a terra. E essas águas sobem por esse tempo, e Noé está com sua família dentro da arca. Nós não sabemos se era um dilúvio global em toda a terra. É verdade que nós temos textos, principalmente textos da narrativa babilônica, sobre um dilúvio, textos mais antigos que no Gênesis, no caso. Apesar de alguns autores evangélicos quererem
querer dar um tapinha na história e dizer que Gênesis é mais importante que esses aí. Eu acho que para mim é interessante que houve a situação, porque vários relatos dizem em vários lugares, nos nativos americanos, na Europa mesmo, os celtas, e a questão também babilônica, que é o mais importante no caso, de um dilúvio por causa da irritação dos deuses. Então houve uma história em cada região, e é uma história que para mim comprova que realmente houve esse dilúvio. Se ele foi localizado, como nós temos relatórios e relatos de nativos americanos lá na América, um pouco distante, bem distante da questão do Oriente Médio, não sabemos se foi depois o pessoal que veio após o dilúvio, né? E eles que depois saíram pela terra e tinham essa história na mente e foram passando oralmente para as pessoas, mas os relatos eram reais, o que aconteceu é uma coisa real. Não sabemos se foi globalizado ou se foi só na região que era conhecida ali no caso do Oriente Médio, porque nós não esquecemos que nós estamos falando de um texto que ele não está abrangindo o mundo, está abrangindo ali no caso só aquela região. O que é relatado é só sobre aquela região. Então nós temos aqui que depois ao cabo de terminar o dilúvio, o Mabu no caso, que essa arca ela repousou aqui no versículo 4 do capítulo 8 nas montanhas do Ararat. O Ararat é interessante porque ele tem quase 6.000 metros de altura, né? Bom, então será que alguns dizem que nessa época de Noé ainda as montanhas não tinham atingido o seu pico maior? Porque realmente é estranho, porque os côvados, cada côvado mais ou menos de 45, alguns dizem 50, outros dizem 40 centímetros, ele passa acima, 4 metros e pouco acima do mais alto pico. Nós não sabemos se as montanhas já estavam no tamanho que eram hoje, ou se elas eram ainda baixinha ainda, e ela ficou ali num certo local do Ararat, que é uma cadeia de montanhas, né? Nós sabemos também que o Sinai também é uma cadeia de montanhas, e o monte de Deus, o Horebe, nós não sabemos onde é, porque ele faz parte dessa cadeia do Sinai, né? Algumas pessoas dizem que vão lá visitar, lá onde Deus falou com Moisés, mas eu acho tudo isso aí meio só turismo mesmo, porque ninguém tem certeza onde é que Deus falou com Moisés. Mas aqui tem umas pedras queimadas aqui. Então essa cadeia de montanhas, Sinai. E dentro dessa cadeia tem o Horebe, né? No caso do Ararat, tem o pico, que era quase 5.600, quase 5.700 metros. Se tivesse ali as pessoas sem oxigênio, como hoje os alpinistas têm, morreriam de frio. Então pode ser que esses estudiosos tenham razão em relação a dizer que seria um monte da cadeia do Ararat. Bom, mas a arca repousa ali, e pelo texto bíblico do capítulo 8, né? Nós vemos aqui, na verdade, esse amor de Deus, essa intervenção de Deus, lembrando do Deus do Noé, que estava com a sua família, que Deus então faz soprar um vento e vai abaixando as águas, e a arca ela repousa sobre a montanha do Ararat, no versículo 4, e aí depois o Noé vai, depois desses 40 dias aí, ele vai abrir a escotilha, a janela, e vai enviar um corvo, e o corvo ia e voltava, talvez por causa da questão dos cadáveres, não sei, de animais, de pessoas que estavam, o corvo comia, depois voltava, e depois ele solta uma pomba, ela não acha lugar para pousar, e ela volta até um dado momento que ele solta de novo a pomba, e a pomba volta já com um raminho de oliveira no bico, isso demonstrando que a terra já tinha baixado a água. É interessante, a gente podia pensar realmente se a pomba é o símbolo da paz, ou se a oliveira é o símbolo da paz, né? Porque ela traz a oliveira. A ONU tem no símbolo dela a pomba com um ramo de oliveira, que significa a paz. Mas será que a pomba realmente é o significado, ou é a oliveira? Depois nós vamos ver essa questão da pomba lá na frente em Mateus e nos evangelhos, quando Jesus é batizado e o Espírito simbolicamente desce sobre ele como uma pomba, né? A gente não tem esse texto aí também lá no Novo Testamento. E ela volta, e algumas vezes foi e não trouxe nada, e outras vezes foi e voltou e trouxe a oliveira. Aí o Noé entendeu que a terra tinha
secado, né? Tinha baixado as águas. E no versículo 20 em diante, Noé desce da arca com a sua família e ele vai montar um altar, um holocausto ao Senhor, né? Um holocausto a Deus. Ele oferece no altar o holocausto, e no versículo 21 Deus aspira o cheiro suave. Aqui tem um interessante, porque eu volto a dizer, nos autores evangélicos, o pessoal quer mapear, tapear a coisa, né? E dizer que aqui na Bíblia sempre é mais importante e tal. Eu não vejo mistério nenhum, porque nas crônicas sobre o dilúvio babilônico, mais antigo, eu volto a dizer, que os textos bíblicos, por que aconteceu o dilúvio? Porque os deuses estavam cansados e perturbados com barulhos dos homens, e um deus lá dá uma ideia de acabar com os homens e terminar com os homens. Só que tem lá um deus que tinha um adorador, que era servidor dele e tal, e ele então avisa para esse cara, sem os deuses saber, ó, vai fora você com a sua mulher, constrói um baú aí, vai embora. Era um dado, na verdade, como fosse um dado, e você, a sua família e os seus empregados, porque vai vir um dilúvio aí para destruir os homens. E é destruído, né? E esse cara, ele é salvo, ele, a família, os trabalhadores dele e tal. Só que quando acaba o dilúvio, ele também vai fazer um sacrifício para os deuses. E os deuses estavam todos angustiados e apavorados, porque não tinha mais sacrifício, estavam com fome, na verdade. Então, quando ele faz o sacrifício, é a mesma sentença que tem aqui: aspira o cheiro suave. O cheiro suave que foi feito, no caso aqui, o Senhor, que é Yahvé, ele vai fazer o holocausto, o Noé a Yahvé, e Yahvé aspira então o cheiro suave. É o mesmo texto babilônico lá, que também os deuses. Não, mas lá os deuses, porque eles estão brigando e são famintos e destruição e tal. Mas eu volto a dizer, eu entendo que o texto bíblico, ele é super importante, para mim, ele é verdade, e eu não tenho essas questões de ficar dizendo que o outro texto é pior que o outro texto. O outro texto, na verdade, se você for olhar friamente, dá a impressão que o Gênesis é copiado do outro, porque o outro é mais antigo que Gênesis. Isso não tira para mim a minha fé, e não tira a mão de Deus na intervenção de todo esse processo que houve aqui, né? E Deus então vai aspirar o cheiro suave, e ele vai falar com ele mesmo, né? Que ele não ia mais amaldiçoar a terra por causa do homem, porque sempre é mal o desígnio, o pensamento do homem, o desejo do homem, porque é mal no íntimo do homem. É desde a sua mocidade, o texto aqui diz, né? E ele diz que também que não vai tornar a ferir todo vivente como ele fez. Então, existe um texto em Pedro que diz que a terra vai acabar em fogo, né? Então não vai ser em água, mas vai ser em fogo. Porque Deus aqui falou que ele não faria mais isso aí, destruiria dessa maneira os seres viventes com água. Então é interessante que aí vem a reafirmar no versículo 22 do capítulo 8, que enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, vai semear a terra e vai ceifa, vai colher, frio e calor, e verão e inverno, dia e noite, o que nós temos até hoje, 2021, a palavra de Deus que foi afirmada ali. E Deus então vai abençoar a Noé, vai fazer essa aliança noética aqui de abençoar os seus filhos de Noé, e vai dizer novamente para que eles sejam fecundos e que eles multipliquem e encham a terra, né? E interessante que passa a ser esse compromisso de Deus com essa primeira família aqui. E todas as famílias depois, que ele vai abençoar depois, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Aí vai haver um pavor dos animais, no caso, em relação ao homem. Nós vimos lá no começo que parece-nos que os animais lá no jardim, eles não eram assim ferozes, e havia uma harmonia entre o homem e os animais. Não esquecendo que Adão, ele vai nomear a cada animal, dar o nome a cada animal, né? E vinham diante dele os animais, o texto bíblico diz, e ele nomeava. Então havia um equilíbrio, uma harmonia, que é quebrada depois com a desobediência de Adão e de Eva em relação àquilo que Deus havia dito para eles. E aí começa o mundo virar essa bagunça, cada vez mais piorando, a maldade imperando, a maldade crescendo como um fermento que é colocado numa massa de bolo, de pão. Aquilo foi cada vez piorando cada vez mais. E Deus então, não compactuando com isso, Deus não nos esquecemos que Deus ele ama o pecador, ele ama o pecador e ele abomina o pecado, né? Tudo aquilo que vai de contrário ao que Deus fala, né? E a desobediência então é um grande pecado, eu creio, diante de Deus. Bom, então os animais teriam pavor e medo,
E interessante que agora muda o texto de Gênesis 1:29, que vai falar que nós deveríamos, Deus nos deu a questão das ervas para nós comermos, todas as plantas para nós comermos. E aqui vai dizer assim: tudo que se move e vive servirá para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então Deus deu os animais. Passamos de vegetarianos a sermos agora tão carnívoros, comermos carne. Então passa essa dieta de vegetais lá no capítulo 1, lá nos versos 29, e agora no capítulo 9, no verso 3, Deus muda a dieta. Bom, você não pode comer a erva também, e você pode também comer os animais. Eu dou tudo para vocês comerem, tudo que é alimento. Só não pode comer o sangue, porque o sangue é vida. Então você não pode, não nos esquecendo que o sangue de Noé clamava da terra a injustiça que foi feita do seu irmão Caim ter matado, né? Matou o irmão, o Abel no caso, o irmão de Caim. E nós então temos aqui uma questão do sangue do animal que não poderia ser comido. Então essa questão de sarapatel, de chouriço aí que tem sangue, parece que não pode, né? Então você não vai comer o sangue. E agora vai querer, porque ele vai requerer no versos 5 e 6, a questão do sangue que for derramado, vida por vida. Mão aí, vai requerer do cara que derramou o sangue do seu próximo, né? E se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Já muda a questão do Caim. O Caim, ele mata e ele não é justificado ali não, ele não é morto. Deus usa de misericórdia até com ele e manda ele para um outro lugar com um sinal para que ninguém o matasse. Não deixou que ninguém matasse a Caim. E vai ter a berite noética com o Noé e os seus filhos e com todos os seres viventes, né? Aí Deus vai falar sobre o sinal da aliança dele, que seria entre eles ali, todos os seres viventes, que, olha só, para perpétuas gerações, que ele ia colocar nas nuvens o seu arco, que será o sinal da aliança, da berite, entre ele e a terra. Entre ele e a terra, né? É um novo sentido, né? Não uma nova exigência, não, é um novo sentido, né? E ele colocaria o arco dele lá nas nuvens, e toda vez que ele visse o arco, ele se lembraria dessa aliança firmada com a terra, noética no caso, e também com Noé e seus filhos, e ele ia lembrar da aliança berite eterna que fez Deus com os seres viventes, com toda a carne e toda a terra. Então Deus não ia destruir mais essa terra por meio de dilúvio do Mabu, no caso. E ele vai dizer no versículo 17 do capítulo 9: disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Aí passa a questão dos filhos. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Shem, Cão e Jafé. Cão é o pai de Canaã, vai ser estabelecido como o pai de Canaã aqui no caso. Então são os 3 filhos de Noé que vai povoar a terra. E o que acontece? O texto que diz que, sendo Noé lavrador, passou a plantar e plantou uma vinha, colheu do vinho, e ele bebeu do vinho, embriagou-se, ficou bêbado, ficou nu na tenda dele, né? Aí vai o pai de Canaã. É interessante porque quem vai é o Cã, o pai de Canaã, e vai ver a nudez do pai na barraca lá, tá? E depois ele volta para contar para os irmãos aquilo que ele viu o pai nu. E Shem e Jafé vai tomar uma capa e de costas vão e não vê a nudez do pai e cobrem o pai e depois contam para o pai o que aconteceu, o que fez Cã. É interessante que porque ele vai amaldiçoar, ele vai levantar a voz dele para amaldiçoar Canaã. Canaã é o neto dele e não o filho Cão que fez que olhou, né, e gozou do pai lá, tal. E ele vai abençoar os outros 2 irmãos, que Shem e Canaã lhe seria servo, e que também Deus engrandecesse a Jafé, e que também Canaã lhe seria servo. E interessante porque Canaã, ele não está falando de várias nações, que a gente vai ver depois, se você ler o texto aqui diante, que vai sair de Cã, Shem e Jafé, várias nações pelo mundo. Ele está falando do descendente de Canaã, de uma tribo no caso, de Canaã.
e não de todos os filhos de Cão, porque Cão, depois a gente pode até ver aqui o texto aqui, Cão vai ter outros filhos, mas só de Canaã. E já usaram o texto, interessante porque evangélicos, pastores, tanto na América, no sul da América, principalmente na questão da guerra do norte e do sul, secessão lá, que o norte queria a libertação dos escravos e o sul não, continua, e o sul bem forte na questão evangélica, é muito forte até hoje, e também na África do Sul, usando o texto do sinal de Caim e o texto de maldição de Canaã para dizer que os negros seriam escravos de Jafé, no caso, e de Shem. Os semitas e o Jafé, que seria depois a Europa todinha ali, e esse pessoal do Shem seria os semitas ali do Oriente Médio, algumas nações ali. E que então seria esse o sinal. E defendendo no púlpito, pregando que realmente era isso mesmo, que os escravos são descendentes de Canaã e tinha que ser escravo mesmo, e tinha que descer o porrete nos caras lá mesmo lá, pegar a família deles, desfazer, vender, abusar sexualmente das mulheres, e tudo pregado no evangelho no púlpito, né? Na África do Sul e também no sul dos Estados Unidos. Então, para você ver como é que é o evangelho, como é que ele é às vezes deturpado aí no caso aí. Tá? Então, no capítulo 10, vai falar os descendentes de Noé, e vai ser explicado aqui os filhos de Cã, quem são, e aí vai ter um grupo, que no versículo 15, vai ter um grupo de Cã, que é Cush, que é o Misraim, Put e Canaã. Então o Misraim é o Egito, que é os dois Egitos, o Alto Egito e o Baixo Egito. E nós temos também Cush e Put. Alguns vão dizer que é a Líbia, outros vão dizer que é a Etiópia. É um grupo diferente. E aqui no versículo 15, aí vem a questão de Canaã e os filhos que Canaã gerou, que é Sidom e Het. Aí vai ter os Jebuseus, os Amorreus, os Gergazeus, os Herveus, os Arqueus, os Sineus e assim vai. Que são grupos que depois Deus vai falar para Abraão, que estava levando ele para uma terra que mandava leite e mel, mas que depois teria esses grupos de pessoas, que ele daria essa terra desse grupo de pessoas para a questão do Abraão. Então são os descendentes de Canaã. Tá? Vai ter que pesquisar. E entre os descendentes de Cã também vai ter Sinear, que depois vai ser a Babilônia. É interessante porque como é que você pode usar um texto e dizer umas coisas que o texto não está significando? Nem mesmo essa questão da arca, do dilúvio, que muitas vezes o pessoal usa lá na frente para dizer que foi o batismo, ou mesmo a saída do Egito, a passagem pelo mar de juncos, que seria um batismo, um tipo de batismo. A Bíblia não está dizendo isso, né? São interpretações alegóricas que as pessoas têm, e eu não sei muito bem se isso é a verdade. Então, nós temos aqui depois os filhos de Shem, e nós vamos chegar depois agora aqui no interessante, porque os filhos de Shem, que vão ser os semitas, vai ter o Eber, no versículo 24, é filho de Salá, Salá gerou Eber, e Eber nasceram dois filhos, um teve por nome Peleg. O Eber vai ser o cara que vai ser o embrião dos semitas, que vai ser lá o cara que vai vir para chegar até Abraão e depois os judeus. E o Peleg, que vai ser o filho de Eber, aqui diz que nos seus dias se repartiu a terra. É interessante que poderia ser essa repartição de terra. Eu já vou terminar agora aqui. Eu só vou dar essa dica aqui agora aqui, para a gente poder fechar, para fazer um outro vídeo. Que essa terra, será que nós sabemos que é a Pangeia, que era todos os continentes juntos, e depois aos pouquinhos esses continentes foram se afastando, e hoje nós temos o mundo como nós temos lá, a Europa, temos a Ásia, temos a África, e aqui parece-me, eu gosto de dizer que isso aqui seria o Peleg, seria justamente quando se repartiu essa terra, quando começou a abrir essa Pangeia, e ela vai formar os continentes que são hoje. Também pode dizer também que foi a separação de tribos, e cada um foi para um lado aqui. Tá bom? Então nós vamos terminar aqui para daqui a pouco entrar no capítulo 11, que seria a Torre de Babel. Deus abençoe e espero que você continue conosco aí. Amém.